você estiver em São Paulo, de certo se arregalaram por lá. Homem, São Paulo é lindo, é uma boniteza, mas tem um tarbondo de camarão, faz chacoalhar o corpo da gente, dá tranco. Ô, peste dos quintos, é pior que carro de boi. Então fizemos uma moda de viola relaxando ele, escute a moda. Olá, eu tô aqui para nós conversarmos sobre história. O tema de hoje é o meu livro, Sonoridades Caipiras na Cidade, a produção de Cornélio Pires, de 1929 a 1930. Esse livro ele pode ser encontrado também na versão e-book no site da editora E-Manuscrito, que é esse site que eu estou colocando para vocês aqui. Acessando o site da E-Manuscrito, vocês não vão encontrar apenas a versão e-book do meu livro, mas uma vasta gama de publicações de outros temas também interessantes, boa parte deles na área de história. Acessa e confira. Tá bem legal o site e as publicações da E-Manuscrito. Voltando ao livro, muitas pessoas me perguntam como foi publicar um livro, por que publicar esse livro, como esse livro nasceu, como ele foi construído. Então eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Lá em 2009 eu ingressei no curso de História, Sociedade e Cultura da PUC e nesse curso de especialização eu construí um projeto de mestrado. Esse projeto de mestrado buscava características da cultura caipira lá no começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX. Naquele momento havia uma discussão, um debate intelectual muito forte sobre o ser nacional, o ser representante da nação brasileira e sobre o espaço ocupado por esse interiorano chamado de caipira dentro do projeto de nacionalidade. Então há vários estereótipos, várias representações de caipira que estão em vigência naquele momento da história. Esse projeto que eu construí, esse projeto de pesquisa, acabou se tornando uma pesquisa realizada durante o meu mestrado. Esse mestrado também realizado na PUC São Paulo, finalizado em 2013, e é ali que eu aprofundei questões que iam em torno de uma sonoridade caipira que resistia dentro de um ambiente urbano como era a capital do estado, a cidade de São Paulo. Cidade essa que passava por uma grande transformação, buscando dentro dessa transformação os símbolos da modernidade. E é nesse ambiente urbano que o Cornélio Pires leva a turma caipira Cornélio Pires para gravar os primeiros discos de música caipira com moda de viola, com violeiros da região de Tietê. Cornélio Pires, também tieteense, nascido, portanto, na cidade de Tietê em 1884, falecido em 1958, ele foi o responsável, em 1929, por organizar um grupo de violeiros, por financiar a gravação desses discos que continham essa sonoridade acaipirada, trazida pelos violeiros com as modas de viola, mas também com os seus contos e causos que eram narrados pelo próprio Cornélio ao ambiente urbano. Cornélio gravou 5 séries com 5.000 discos, totalizando 25.000 discos entre os anos de 1929 a 1930. É importante tentar entender como era a cidade de São Paulo naquele momento, naquelas 3 primeiras décadas do século XX, porque era uma cidade que se transformava, era uma cidade que deixava de ser provinciana e passava a expandir, que passava a receber cada vez mais grupos de pessoas diferentes. Há um mosaico populacional nessa cidade de São Paulo, que recebe pessoas vindas do interior, que recebe pessoas vindas de outras cidades, que recebe pessoas vindas de outros países.
nós temos muito presente na produção do Cornélio Pires a caracterização, a representação desses grupos, desse mosaico populacional. Nós temos o sírio, por exemplo, nós temos a presença do italiano, muitas vezes aparece também o alemão, e o caipira. O caipira, presença frequente na produção do Cornélio Pires. Cornélio não produziu só discos. Antes disso, ele já tinha uma produção cultural voltada à temática caipira. Então ele se muda para a cidade de São Paulo no começo do século XX e a partir dali ele começa a ter uma atuação cultural muito forte envolvendo o caipira. Já em 1910, no pátio do Colégio Mackenzie, o Cornélio faz uma apresentação de um guardamento do defunto. Ainda em 1910, o Cornélio publicou seu primeiro livro, Musa Caipira. Sim, Cornélio também era um escritor de revistas, trabalhou na revista O Pirralho, dirigida pelo Oswald de Andrade durante a década de 10. Cornélio Pires dirigiu a sua própria revista junto com o Voltolino na década de 1920, o Saci era o nome da revista. Então vejam que o Cornélio ele transitava por uma certa intelectualidade, e ali que ele buscava levar a sua representação de caipira, um caipira que era diverso de outras representações que existiam naquele momento. E essa cidade de São Paulo, ela se transformava num ritmo cada vez mais veloz. Mas como e por que essa cidade se transformava? Porque ela era o vetor dinamizador da economia cafeeira. O dinheiro do café passava pela cidade de São Paulo. O café vinha do interior, passava por São Paulo antes de chegar ao Porto de Santos. Junto com esse café vinham as pessoas, os barões do café que vinham morar na cidade de São Paulo, investir o seu dinheiro na cidade de São Paulo. Vinham pessoas de outros países que desciam no Porto de Santos e iam para São Paulo, a hospedaria dos imigrantes. Pessoas que passavam a viver na cidade de São Paulo e tentar ter uma vida melhor, com mais conforto dentro dessa cidade, que propagandeava uma modernidade que parecia ser para todas as pessoas, quando na verdade essa cidade ela não tinha um padrão de vida homogêneo para todos. Há uma elite, principalmente uma elite ligada aos cafeicultores, mas há variados tipos de habitantes, de grupos sociais, que vivem das mais diferentes formas. Então a cidade, ela vendia um símbolo de modernidade. Essa modernidade, ela também era caracterizada por inovações técnicas. É importante lembrar, por exemplo, que nós temos um surto industrial aqui no Brasil durante a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, e que esse surto industrial ele vai ter uma força muito grande em São Paulo. Basta lembrar da greve geral de 1917. E aí, esse caipira do Cornélio, ele aparece, ele surge nesse ambiente urbano, nesta cidade de São Paulo, trazendo um contraste e colocando o dedo na ferida desse contraste pela qual passa essa cidade, mostrando, inclusive, que os signos da modernidade eles não são acessíveis para todas as pessoas, ou mesmo que nem todas as pessoas têm uma relação com essa modernidade, com essa tecnologia, da mesma forma. As vivências, as experiências construídas ali, elas são diferentes de acordo com os interesses, de acordo com as vivências pessoais, de acordo com o meio cultural em que determinadas pessoas vêm e que viviam anteriormente, como elas sentem também essa transformação. Além disso, a forma de vida caipira trazida pelo Cornélio muitas vezes servia como uma criação de uma nostalgia, de um refúgio, de um paraíso perdido, de um lugar pacífico que não existia mais porque a modernidade, a tecnologia iam destruindo tudo que existia anteriormente.
né? Porque a própria cidade de São Paulo ela foi completamente modificada nessas 3 primeiras décadas. Vejam, pensar da cidade de São Paulo, nós temos que pensar um pouco também em com quem Cornélio está dialogando. E entre outras pessoas, outros intelectuais que pensavam o caipira, como eu disse naquele momento, é importante lembrar de um dos principais intelectuais, escritores do Brasil no século XX, que foi responsável por criar a imagem de um caipira que mais perdurou ao longo da história. É o Monteiro Lobato, responsável por ter criado um personagem chamado Jeca Tatu lá na década de 1910. Olha só, que interessante o que o Elias Tomé Saliba traz no seu livro Raízes do Riso a respeito da criação do Monteiro Lobato. A criação de Monteiro Lobato foi o que mais perdurou, embora, como toda criação humorística, a figura do Jeca Tatu tenha percorrido uma espécie de via crucis paródica, inclusive dentro da própria trajetória da obra do escritor, do parasita iurupê de pau podre, descrito sob a ótica da intolerância patronal em 1914, ao simpático Jeca Tatuzinho das páginas do Almanaque Fontoura de 1924, que curava verminoses no país. O caipira do Cornélio Pires, ele difere desse caipira do Monteiro Lobato, porque ele traz em si a esperteza, a sagacidade, a inteligência que é demonstrada muitas vezes pelo deboche. E o Cornélio usa e abusa do recurso do humor ao longo da sua trajetória como propagandista da cultura caipira. Veja, por exemplo, essa narrativa gravada nos discos caipiras do Cornélio Pires. Há pouco tempo, seguindo a pé, dirigi-me para o bairro da Cruz das Almas e ia tratar de negócios com Abrão Maluf. Não sabendo o caminho, ao avistar um caipira que amarrava uma cerca, perguntei: "Ô Patrício, senhor, sabe onde é a Cruz das Almas?" "Senhor, sim." "Sabe onde é a casa do Maluf?" "Ah, tô cansado de saber." "Sabe me dizer em quanto tempo eu irei daqui lá?" "Ah, não sei." Fiquei indignado com a secura do caipira. "Então, o senhor que mora aqui, que sabe onde é a Cruz das Almas, não sabe me dizer onde é que quanto tempo eu irei daqui lá?" "Mas eu não sei." Fiquei indignado e segui a passos rápidos e largos, ia já distante quando o caipira gritou: "Ô moço, faz favor um pouco." Voltei e ele, com um ar mais sério deste mundo, foi logo me dizendo: "Nesse andar, você vai em meia hora." Então, esse caipira ele é debochado, esse caipira não é ignorante, essa representação construída pelo Cornélio Pires, como fazia crer, por exemplo, o primeiro Jeca Tatu do Monteiro Lobato. Então, estabelece-se aí um diálogo muito interessante sobre quem é o caipira, qual é a representatividade do caipira. E mais, a pergunta que fica é: podemos dizer que existe um tipo de caipira e rotulá-lo como o caipira, desconsiderando todas as outras possibilidades? O caipira do Cornélio, ele não está só no ambiente rural, ele está lá no ambiente urbano também, ele está lá com outras pessoas de outras nacionalidades, ele está lá em São Paulo no mercado dos caipiras, e ali ele é o caipira que, acima de qualquer coisa, exige respeito frente aos outros. Querem ver? Mais uma vez, em uma narração, Cornélio Pires dizia assim: "O italiano perde dinheiro com o caipira, Sírio não perde. Por quê? Porque o caipira fica devendo ao italiano, e quando vai passando disfarçadamente, o italiano vê, grita-lhe logo: Quando é que o senhor me vem a pagar a conta? Faz mais de um ano que me está devendo. Já me disse, quando eu vendo feijão, quando eu vendo arroz, eu lhe vendo a pagar. Quando eu vendo minha godô, eu lhe vendo a pagar. E não me paga a conta. Homem, cobrar gente na rua é a mesma coisa que despeitear. Agora fiquei com raiva, não pago, pronto.
pulenteiro. Então aí nós percebemos que esse caipira do Cornélio Pires, ele tem um atrito também com o italiano e que ele exige que o italiano o trate com respeito para que ele quite a conta que ele tem com esse italiano. Vejam agora a relação que o sírio traça com esse caipira no mesmo mercado. Bom dia, Patrício. Bom dia. Como vai, amigo? Bom? Eu bom, graças a Deus. A família, boa. Graças a Deus, tá tudo bom. Eu tenho viajado para o mundo inteiro. Não encontro o borguinho mais bonitinho deste. Ô borguinho bonito. E começa a agradar a leitoa, passando-lhe a mão pelos pelos arrepiados. Gabelinho dele muito macio, hã? Dá biscando pra mim? Borguinho belo. Parece tá dando beijo pra gente. Como vai a mãe desse borguinho? Vai bem. Uma porca boa que eu tenho. Pra quando vende a porco? Pra você vende por 10. Por que 10 reais? A vim agora de outro mercado e vi um a 8 reais. Dá lencinho bonito, cheiroso. Então vai buscar o lenço tudo bonito e vai por 8. Brondo, tá aqui, tá na gebeira. E o caipira vende mais barato para o sírio. Em momento anterior da mesma narrativa, o italiano também tinha passado e tentado comprar o porco do caipira. O caipira quis 18. Não vendeu para o italiano, não fez outro preço para o italiano. Então o que o Cornélio está mostrando aqui é: esse caipira ele exige respeito, esse caipira ele exige um trato com proximidade, com um certo carinho. Mas esse caipira ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem capacidade intelectual suficiente para saber o que ele está fazendo. O que falta para esse caipira, segundo o Cornélio e as representações que ele traz, é um olhar do governo em termos de escolarização, de fazer com que esse caipira possa ter um conhecimento maior, de que esse caipira seja alfabetizado. Então tem ali uma discussão também muito forte entre um pensamento capitalista que está se expandindo, que está tomando as características de uma cultura caipira, que é uma cultura mais de solidariedade, que é uma cultura mais de subsistência. O Cornélio parece entender que se o caipira não se adaptar aos novos tempos, ele será ultrapassado, que ele deixará de existir. E aí o Cornélio exige a escolarização. Vejam, tem um trecho também narrado pelo Cornélio que diz mais ou menos assim. O Cornélio vai visitar uma escola e lá na escola, em contato com a professora, assim é a narração, acontece o seguinte. Entrei numa escola sertaneja. Os alunos barrigudinhos, de pernas finas como sabiás e cabelos compridos como beirada de rancho de sapê, levantaram-se e ficaram firmes como estátuas. Joãozinho, organize uma frase terminando com a palavra rico. A professora é rico. Ora, o senhor está me envergonhando. Vá ao senhor, seu Salatiel. Boticário é rico. Agora, outra frase terminando em cera. Toda a classe pôs-se a pensar, até que o ruivinho de olhos azuis deu sinal de que sabia. Diga o senhor, seu Joaquim, uma frase terminada em cera. Bonacera. Rimo-nos e a professora continuou. E aí o Cornélio continua contando dessa visita e da professora mostrando os alunos, e esse diálogo continua assim. Como o senhor vê, isto até me faz rir sozinho algumas vezes. Vai o senhor ouvir o mais atrasadinho da classe. Seu Salvador, quem de 5 tira 3, o que é que fica? 8. Não é aumentar, menino, é diminuir. Tirar, preste bem atenção. Quem de 5 dedos tira 3 dedos, o que é que fica? Fica aleijado. E aí o Cornélio ele encerra com a professora falando para ele o seguinte: é como o senhor vê, a classe está nesse atraso, mas daqui a 1 ano será outra, pois as crianças brasileiras são inteligentíssimas. E o Cornélio ele mantém
o seu discurso da necessidade de escolarização para esses caipiras, porque são inteligentes, segundo a sua ótica, segundo a sua representação, têm condições plenas de concorrer com qualquer outro grupo de pessoas, como, por exemplo, os italianos, que muitas vezes ele coloca nas suas histórias, mas que precisa de uma atenção por parte dos governantes que ofereçam a escolarização para esse caipira. O caipira do Cornélio também, ele servia para construir críticas entre o rural e o urbano à cidade, né? Então, como eu falei para vocês, esse rural ele muitas vezes era visto como nostálgico e a cidade era o espaço dos problemas, essa modernidade era vista como problema, a tecnologia era vista como problema. Então, uma moda de viola gravada pelo Caçula e Mariano, trazidos pelo Cornélio para fazer essa gravação, chamada Bonde Camarão, está criticando o bonde camarão, um símbolo da modernidade, da tecnologia, do meio de transporte de São Paulo naquele momento, e a música dizia mais ou menos assim: vocês estiverem em São Paulo, de certo se arregalaram por lá. Homem, São Paulo é lindo, é uma boniteza, mas tem um tar bonde de camarão, faz chacoalhar o corpo da gente, dá tranco, ô peste dos quintos, é pior que carro de boi. Então fizemos uma moda de viola relaxando ele, escute a moda. Aqui em São Paulo, o que mais me amola é esses bonde que nem gaiola. Cheguei a abrir uma portinhola, levei um tranco, quebrei a viola e depois dinheiro na caixa de esmola. Chegou um velho se facerando, levou um tranco, foi cambeteando. Beijou uma véia, saiu bufando, sentou de um lado, agarrou suando, pra morte do vizinho tá catingando. Entrou uma moça se arrequebrando, no meu colo ela foi sentando, pra morte o bonde que tava andando, sem a tarzinha tá esperando. Eu falo, claro, eu fiquei gostando. Entrou um padre bem barrigudo, levou um tranco dos bem graúdo, deu um abraço no bigodudo, um protestante dos carrancudo, que deu o cavalo com o batinudo. Eu vou me embora pra minha terra, essa porqueira ainda vira em guerra. Esse povo ainda sobe a serra, pra morder a light, que os dentes ferra nos passageiros que grita e berra. Então é o caipira com o seu olhar de fora que está apontando para um símbolo da modernidade, que é o bonde, dizendo, olha, isso não funciona. Tem um monte de confusão lá dentro, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo aqui. Isso aqui vai dar problema. E mais, coloca o dedo numa ferida muito importante na época, que é o monopólio exercido pela Light na oferta de água, na oferta de energia e na oferta de transporte público, dizendo, esse povo ainda sobe a serra pra morder a Light, que os dentes ferra, nos passageiros que grita e berra. E tá acusando a Light, portanto, de explorar esses passageiros, a Light que seria um dos símbolos também dessa modernidade, dessa tecnologia, mas que não consegue fazer com que todas as pessoas tenham um padrão de vida aceitavelmente bom. A representação do caipira é usada pelo Cornélio, e o humor também, essa sonoridade, esse jeito simples de dizer as coisas, para apontar os problemas dessa modernidade e dessa tecnologia. Eu vou ficando por aqui. Gostei muito de conversar sobre história com vocês mais uma vez e de hoje estar podendo falar sobre o tema do meu livro. Um grande abraço a todos. Até a próxima.